88.8 FM. 88.8 FM. 88.8 FM. 88.8 FM. 88.8 FM. Você está a ouvir a Rádio da Capital. Olá, bem-vindos à rádio. Vamos iniciar mais um momento de entrevista e hoje de novo com duas convidadas que não há muito tempo também estiveram connosco. Vêm porque têm consigo um enorme saber e também porque estão envolvidas num documentário que vai ser exibido na próxima quinta-feira no Teatro Municipal Baltasar Dias e que se chama Colonia e Vilões. Vamos por isso mesmo falar da história da Madeira, falar da importância deste documentário e para esse efeito temos connosco três convidados, duas convidadas e um convidado. Ele é novo na rádio, vamos ouvi-lo pela primeira vez, elas já são recorrentes e ainda bem. Bem-vinda a professora Cristina Trindade, investigadora do CLEPUL, é doutorada em História, também bem-vindo Carlos Barradas, também jovem investigador do CLEPUL, e bem-vinda Luísa Paulinelli, professora da Universidade da Madeira e também investigadora do CLEPUL. Este documentário que vai então ser exibido na próxima quinta-feira no Teatro Municipal Baltasar Dias pelas 21 horas, faz parte de mais uma das atividades desenvolvidas por aquela instituição e eu vou começar por perguntar, vou fazer a pergunta geral e depois cada um há de responder de acordo com a sua área de competência. Na verdade, quando falamos do documentário Colonia e Vilões, falamos de quê? Pode começar a Luísa. Olá, muito obrigada por nos ter aqui mais uma vez. E o Colonia e Vilões é um documentário do realizador Leonel Brito, um famoso realizador português que muito deve à cinematografia nacional. Um documentário que foi aqui feito na Madeira 2 anos após o 25 de Abril, portanto estamos a falar 76, 77, e que conta como é que era o viver do povo nessa altura. É um documentário sobre gentes, sobre os sentimentos das pessoas, o que é que elas pensavam da sua maneira de viver, e também é um documentário que coloca no centro um sistema de que falará melhor aqui a professora Cristina Trindade, dado que é especialista em História, que coloca no centro esse sistema económico, social, que era o sistema de colonia. Portanto, ela poderá dizer mais alguma coisa acerca disso, mas é um documentário muito interessante que nos transporta a um mundo de há 40 anos atrás e que nos permite também fazer a comparação com os dias de hoje, retirando dele aquilo que são as diferenças e as semelhanças que existem em termos do percurso que a Madeira foi fazendo nestas 4 décadas. Portanto, isso acho que também é um documentário que representa uma possibilidade de reflexão e uma possibilidade de enquadramento daquilo que é hoje a Madeira e como é que foi a transformação, ou se ela existiu. Se calhar percebermos agora aqui como é que chega o Leonel Brito a este documentário. Ou como é que nós chegamos ao Leonel Brito? Ou primeiro, o documentário, então, o Manuel Brito. A situação é a seguinte: eu estava a trabalhar nos conteúdos do site do Aprender a Madeira, que vai ser a plataforma do dicionário, a plataforma digital do dicionário enciclopédico da Madeira, que vai haver em modo papel e a vertente digital. E um belo dia a Maria Fernandes, que é a gestora dos conteúdos da página, diz: Carlos, tens que ver este documentário chamado Colonia e Vilões e tens que entrar em contacto com o Leonel Brito, o diretor, para termos a devida autorização para que nessa plataforma esteja lá o documentário, ou o documentário poder estar na plataforma Aprender a Madeira. E então
primeiro vi o documentário, causou-me um certo impacto. Lembrei-me das minhas gentes, quer dizer, da vinha, do povo, e causou-me uma certa emoção ver assim retratado do povo, que ultimamente, assim, que antes naquela fase de transição do 25 de Abril, numa ilha da Madeira um pouco ainda a levantar a cabeça de anos de ditadura. E então eu vi o documentário e depois pus a grande questão: quem é o Lionel Brito? Onde é que eu posso encontrar? E por uma série de acasos, não são bem acasos, as redes sociais funcionam da teoria dos 10 passos. Aqui dentro desta sala conseguimos descobrir alguém a 10 passos de distância de todos nós, e então encontrei na professora Elisa Paulinelli a ponte para o Lionel Brito, e fui a ponte primeiro para a doutora Teresa Martins Marques, que era amiga e é amiga do Lionel Brito, e a Teresa Martins Marques é a mulher do diretor do Clepolo, o Ernesto Rodrigues. Está tudo muito ligado. Tudo ligado. E então, a partir daí, por um contacto de Facebook, é uma ferramenta também de contacto, espetacular de contacto, e a partir daí falei com o Lionel Brito e tive conhecimento, aliás, que o documentário nunca foi estreado na Ilha da Madeira. Essa era uma das questões que queria fazer, se já tinha havido alguma projeção deste documentário, visto que é um documentário de 76, de 77? Acho que é projetado no continente, ganhou um prémio no continente, não sei se em Santarém. Sim, Festival de Cinema de Santarém. Isso mesmo. Mas os madeirenses, a Madeira não tem conhecimento, ou pelo menos sabe-se que foi filmado, mas nunca estreou cá. É isso a grande originalidade. E depois ficou sempre esse desejo de projetar, estamos a assinalar estamos a assinalar os 600 anos do povoamento, das descobertas das ilhas. Desse achamento, não é? Desse achamento, e achámos e por que não? Sim, e o professor Ernesto Rodrigues, por acaso, contactou-nos, dizendo que o Lionel Brito gostaria muito de vir à Madeira 40 anos depois para mostrar este documentário. Aliás, ele estava para vir, mas infelizmente teve um problema de coração e teve que ser operado, e neste momento está ainda convalescente em Espanha, em Badajoz, para ele as nossas melhoras. Ele, aliás, até manda uma mensagem muito bonita para ser lida no dia em que vamos mostrar o documentário. Mas promete vir cá à Madeira e voltar a mostrar o vídeo, porque ia encontrar um grande amigo, que era o Padre Martins, que também entra no documentário, e isso dar-lhe um grande prazer. Infelizmente ficou doente, mas como eu escrevi hoje um e-mail a dizer que vamos ter de certeza casa cheia e vamos ouvir as palavras dele e ver o documentário, que isso é como se ele estivesse cá connosco. Carlos, e antes de passar a palavra à professora Cristina Trindade, para percebermos um pouco melhor, particularmente para os ouvintes que nos ouvem e que não têm esta ligação direta à ruralidade e à colonia e ao modo como viviam os madeirenses nesta época em que é filmado o documentário. Carlos, alguma percepção sobre esta ligação e sobre o que pensa o realizador Lionel Brito e o que é que o motivou para fazer este documentário em 1976-77? Creio que a maioria das pessoas que integram o documentário, sobretudo aqueles que fazem parte do ambiente de colonia e de ruralidade, nem sabiam, enfim, da importância e deste registro. Provavelmente o Padre Martins e outros intervenientes mais ativos no filme aí a perceberem a dinâmica do documentário. Mas como é que lhe surge esta ideia? Perceberam isto relativamente? Esta seria uma boa pergunta para o Lionel Brito, mas como ele não está cá... Sim, eu acho que tenho alguma ideia, que ele trabalhava como engenheiro agrícola
cá na Ilha da Madeira e teve esse contacto, com a realidade do povo, a realidade do povo e de como conviviam, não é? Conviviam. Vê-se que é um documentário muito de um olhar objetivo, porque é um olhar de um realizador que está a tentar mostrar também um olhar externo. Ele coloca-se como mediador, não é, da mensagem, e por isso não sentimos uma carga ideológica por parte do realizador no documentário, não é? No entanto, nós percebemos a sensibilidade que o realizador tem em relação a determinadas situações, que eram situações de alguma miséria, de um sistema, a professora Cristina falará disso, mas de um sistema de matriz feudal, em que as pessoas viviam na terra, mas a terra não era delas, e também não se conseguiam desprender dessa terra. A única maneira de melhorarem a sua vida era através da imigração, através de uma solução que os obrigava a sair da sua terra de origem, e isso nota-se muito no filme, esse grande amor que as pessoas têm pela terra, mas também a compreensão de que provavelmente têm direito a essa terra, mas acabam por não ter, porque o Senhor é que é o dono da terra, e eles estão ali apenas como aqueles que retiram uma parte da sua sobrevivência, porque é uma sobrevivência, não é uma vivência, é uma sobrevivência. É interessante que o Leonel Brito dá voz àquele povo mudo, ou muito tempo mudo, que não podia reivindicar nada. E acho que é também uma das belezas do documentário. Eu ver aquele povo a contar os seus medos, os seus desejos, a sua ânsia, num tempo conturbado, um tempo confuso, um tempo que estávamos a tentar perceber o que é que nos vai acontecer. Quer dizer, 25 de Abril, as coisas estavam a tomar um rumo, e então acho isso profundamente belo. E só para acrescentar que o Leonel Brito constata o que, por exemplo, Andrade Corvo constatua no século XIX, quando veio cá a Madeira ver as vinhas atacadas pelo úteo, é que a colonia estrangulava o desenvolvimento da ilha. Ele já na altura dizia isso, que o modo, a forma do cultivo, tanto da agricultura, estrangulava o desenvolvimento da ilha, a forma como estava organizado. E o Leonel Brito também tem percebe que depois de passar tanto tempo, a colonia continuava a estrangular o desenvolvimento da ilha. E vamos passar a palavra a quem disto sabe, a professora Cristina Trindade. Havia de facto esta percepção por parte daqueles que nos visitavam, deste estrangulamento que pelos vistos está documentado. Como é que era esta relação entre os madeirenses, como viviam os madeirenses antes do 25 de Abril, que basicamente também é essa a reportagem que é feita neste documentário, porque é um documentário de 76, 77, ainda não havia aqui implementado, tudo o que se vivia era resultante desses anos de ditadura. Quando me pergunta como viviam os madeirenses, eu tenho que dar duas respostas, porque vivem de duas maneiras completamente diferentes, dependendo de serem colonos ou senhores, não é? Ou senhorios. As vivências são completamente diferentes. A questão da colonia na Madeira põe-se desde muito cedo. Aí no século XVI já se começam a verificar fenómenos de colonia e tem por base o enriquecimento grande, forte, de uma parte da sociedade madeirense, da fidalguia insular, digamos assim, da nobreza insular, que tem terras no campo, que produzem muito vinho naquela fase do século XV, e esse vinho gera uma riqueza substancial para os donos das terras. De tal maneira substancial que eles tornam-se capazes de abandonar a terra, abandonar a sua presença física, não a terra, mas deixarem de lá estar, e virem viver para o Funchal, para a cidade, porque, enfim, é outro conforto, é outra rede de relações, enfim. E
de forma a garantirem que a exploração da terra continua, criam este sistema que vai dar a colonia, que é, eles têm a posse da terra e depois põem trabalhadores agrícolas nessa terra, dando-lhes a possibilidade de edificarem sobre ela ou plantarem sobre ela. Fazem as suas casas, fazem os muros, têm inclusivamente pés de vinha, etc. E a troco do usufruto da terra, os colonos são obrigados a dar uma parte, que normalmente era metade, da produção ao senhor. Ou seja, o senhor, pelo simples facto de possuir a terra, tinha direito a metade da produção. E esforço praticamente nenhum, não é? Porque quem trabalhava era o colono. Este sistema é muito difícil de desfazer, porque os colonos, eles não estão tão vinculados à terra como estavam os servos da gleba medievais, por exemplo, que eram parte da terra. O colono não é parte da terra. Se ele quiser vir embora, ele pode ir. Mas vai para onde, fazer o quê, se tudo o que ele tem está investido naquele bocado de terra? Esse é que é o problema. Portanto, não é um problema legal, pode-se dizer, ele é livre, pode-se ir embora, pode. Mas a liberdade precisa de algum sustento. E é condicionada, claro. É condicionada pelo sustento. Portanto, é uma liberdade, entre aspas, não é? Claro que depois, com o tempo, era isto que o Carlos estava a dizer, este sistema não estimula muito a produção. Porque se o colono trabalhar muito, com o feito de enriquecer ou ter mais alguma coisa de seu, nunca chega a ter, porque metade é sempre para o senhor. Portanto, não é um modelo económico que estimule propriamente a produção, e daí este comentário da economia da Madeira está estrangulada, está limitada. A economia de base agrícola, a parte agrícola da economia está estrangulada por esse modelo, e estava de facto. E foi preciso chegar-se ao 25 de Abril e haver a implantação do regime democrático para o governo regional, na altura, tentar e publicar uma legislação que visava, é um decreto de 77, que visava acabar com este problema, normalmente por um sistema que consistia em os senhores das terras venderem aos colonos por um preço moderado, um preço que os colonos pudessem pagar a terra, e acabar com este sistema de vinculação e de mediação da produção. E é isso que se assiste depois de 77. Estamos a falar aqui de uma intervenção também, sobretudo depois do 25 de Abril, de algumas pessoas um pouco mais esclarecidas e um pouco mais democráticas, que lutavam não só pela liberdade, mas que começaram também a apoiar os agricultores nesta luta. Sim, mas ao mesmo tempo a tentar resolver o tal problema de falta de produtividade e de estrangulamento. Portanto, eram só coisas boas, era uma situação em que toda a gente ganhava. Resolver este problema era uma situação em que toda a gente ganhava, e por isso o governo meteu mãos à obra, e de facto a partir daí começou-se a assistir a um movimento de remissão da colonia através do pagamento por parte dos colonos da posse da terra. Outra coisa interessante de ver agora, e a gente no fim da projeção do filme haverá um debate, é perceber até que ponto esse sistema funcionou de facto. Porque uma coisa é legislar, e a gente tem a tendência de achar que quando está na lei está feito. Não está, não é? Se estivesse, não era preciso polícia nem tribunais. Estava na lei, toda a gente se portava de acordo com a lei, e portanto não haveria nunca crimes nem infrações. Eu não estou a dizer que haja crimes ou infrações neste caso, mas estou a dizer que é importante fazer uma atualização da situação, a ver se de facto todos os terrenos de colonia foram remidos, se as situações foram tratadas como deve ser, se isso desestrangulou, não sei se o termo existe, a produção agrícola na Madeira, qual é o ponto de situação hoje, e esse ponto de situação será feito por alguém que percebe disto muito mais que eu, que é o professor Alberto Vieira, que é historiador de História Económica, coisa que eu não sou, e a quem eu vou pedir então que explique, faça o ponto de situação da colonia hoje, sim ou não. E que responda também a essas questões, porque, Luísa, para além da projeção do filme, há também depois esta possibilidade de todos aqueles que forem até ao teatro na quinta-feira à noite participarem neste mesmo debate e suscitarem eles próprios as questões que eventualmente possam ter relativamente a uma matéria tão importante.
Exatamente, depois do documentário nós teremos um debate com a presença do professor Alberto Vieira e do Padre Martins, que é um dos, aliás, aparece no documentário. Eu acho que o Leonel Brito conseguiu ter grande sensibilidade, porque no documentário aparecem duas figuras muito importantes para a história da Madeira, a história contemporânea da Madeira, que é o Padre Martins e também o Bispo Santana, que aparece com uma homilia, demonstrando a sua posição e a posição da Igreja na altura, e por isso nós vamos ter o Padre Martins e o professor Alberto Vieira a discutir estas várias faces do documentário. E vão com certeza ter muita gente a assistir e muita gente a querer intervir nesta que é uma temática agora um pouco distante na história contemporânea e particularmente nas gerações mais recentes, mas que ainda é uma história que faz parte da infância de um grande e expressivo número de madeirenses que, pelo menos pelo nome, ficarão curiosos. Colonia e Vilões, um documentário que também deverá refletir, como há pouco referia o Carlos, deverá refletir um pouco a história da região em termos de ruralidade naquela altura. Deve ser muito interessante poder comparar, por exemplo, em termos urbanísticos, em termos agrícolas, em termos de expansão social, o modo como estavam distribuídas as áreas e mesmo as redes rodoviárias ao nível da região. Sim, o documentário tem uma riqueza de imagens do antes e depois. Há cortes de imagens, por exemplo, do filme de Manuel Luís Vieira, O Fauno das Montanhas. Há uns cortes de imagens da visita do Presidente da República, acho eu, que era o Almirante Américo Tomás. Há também uma imagem das encostas da Ilha da Madeira e perceber até que ponto como é que ainda se encontravam a Ilha da Madeira em termos rodoviários, em termos de construção. E muito cultivada, não é? Muito cultivada. Ainda vemos os miúdos descalços a descerem cursas e a molhar os pés nas ribeiras. Ainda vemos, as pessoas a cartar uvas, a fazer um lagar, por exemplo, um corte de imagem lá em que estão a pisar as uvas e como miúdos que 17, 18 anos estavam a beber o seu copo de vinho ainda. Há uma imagem enternecedora, acho eu, que todos nós, pelo menos a parte de rural, tinha que era o pai e a mãe e os 12, 13 filhos à volta da mesa a comer a sua sopa. Aquela sopa muito madeirense, muito, muito pesada, muito sustentada. Tinha de sustentar, era uma sopa que tinha de sustentar. Para sustentar, não era o sabor, acho que era a segunda parte do prato, o sustento era o primeiro. E então há essa imagem, tal como ainda vemos as casas de palha, enfim, e também ele dá enfoque não só também à colonia, que de certa forma esse representa o vergado do povo, mas também ao mesmo tempo ele dá enfoque à revolta da Madeira, por exemplo, 31, e à revolta da água na Ponta de Sol. Também mostra que do lado de um povo que está vergado, também consegue nos momentos quando é chamado fazer-se sentir a sua voz, e talvez o documentário seja uma esperança que durante esse 25 de Abril que o povo levante novamente essa voz, que siga o exemplo de tantos outros nas revoltas da farinha, da madeira, enfim, do leite, da água, que depois fizessem também fazer valer a sua voz. É um documento que, com certeza, este documentário é um documento audiovisual que, com certeza, vai trazer a lume outra vez esta reflexão sobre estes assuntos tão pertinentes e tão interessantes sobre a história dos povos e da nossa região, particularmente com enfoque na Colonia. Colonia e Vilões é um documentário que vai estar em exibição na próxima quinta
quinta-feira, às 21h, no Teatro Municipal Baltasar Dias. Para o povo da Madeira é a fórmula com que se inicia e termina o documentário Colonia e Vilões. É realizado por Lionel Brito, como aqui se disse, e foi feito entre 1976 e 1977. Estivemos à conversa com a professora Cristina Trindade, investigadora do CLEPUL e doutorada em História, também com Carlos Barradas, investigador jovem do CLEPUL, e Luísa Paulinelli, professora da Universidade da Madeira e também investigadora desta instituição, o CLEPUL, e estivemos a falar sobre vários aspectos relacionados com a importância deste documentário e também com o modo como ele chegou até esta possibilidade de ser exibido para todos os madeirenses pela primeira vez. É, por certo, um nome a fixar, particularmente porque também depois vai ser possível, Carlos, visioná-lo através da plataforma do Aprender Madeira. Sim, quem quiser visionar, quem não tiver possibilidade de agora, dia 15, quinta-feira, não perca por causa disso o documentário, vá ao Aprender Madeira, basta colocar Aprender a Madeira e está lá o documentário Colonia e Vilões. E a entrada agora no dia 15 é grátis. Portanto, todos Bem. podem vir, têm é que ir buscar provavelmente fazer uma prescrição, levantar o bilhete, exatamente, para se ter uma ideia de quantas pessoas é que são e também poder controlar aí quem vem. Era isso, íamos, porque já estamos na reta final da nossa conversa, ia pedir-vos observações finais e também algum item que não tínhamos abordado de forma, embora em termos históricos, professora Cristina, eu peço imensa desculpa, mas em termos históricos precisamos de conversar só consigo, devemos de marcar depois uma conversa para conseguirmos ir percebendo também. Para falar deste assunto não sou a pessoa mais recomendada. Falará de uma área e depois falaríamos com o professor Alberto Igreja Vieira Católica, Igreja Católica. Sim, também. Mas se calhar então aos três, observações finais para esta nossa conversa que tem esse objetivo, o de divulgar e o de dar a conhecer aos nossos ouvintes o documentário que nesta quinta-feira à noite passa no Teatro Municipal. Eu, por acaso, agora lembrei-me de algo também muito interessante que se pode ver neste documentário, que é relativa à atividade do linho, que é uma coisa que penso que está perdida aqui na Ilha da Madeira e que ainda na altura ainda era algo que ainda era feito e é explicado. Há uma senhora que explica, por exemplo, como é feito o tratamento do linho, como é que se chega depois ao tecido, não é? Da partir da planta até ao tecido, que me parece muito interessante. Mas eu acho que a nota que eu gostaria de deixar da minha parte é que, de facto, a história não é feita só de grandes eventos ou de grandes personalidades, é feita de agentes. E aquilo que Lionel Brito faz é dar voz a agentes. Gentes que ainda têm, como eu pude ver até através aqui do testemunho do Carlos, ainda têm a capacidade, não é, de emocionar as pessoas, porque de facto aquilo que elas contam é aquilo que se sentia dentro das casas, não é que se sente dentro dos palácios da governação ou dentro dos quartéis, mas é o que se sentia dentro das casas. E isso, de facto, é uma história que fica sempre muito escondida, que é a história das gentes. Muito bem. Carlos, alguma observação final? Eu penso que está tudo mais ou menos dito, professora Cristina? Eu só gostava de sublinhar e chamar a atenção para aquilo que há bocadinho referiu, que este documentário é um documento visual com mais importância até talvez que documentos de papel, porque mostra a Madeira em momentos absolutamente distintos do século XX. No princípio de 1920, entre 20 a 30, o filme do Manuel Luís Vieira, com apontamentos dos anos 60 e apontamentos dos anos 70, e desse ponto de vista eu penso que é uma riqueza muito grande, porque muita gente que espero que vá ver o filme, gente nova, não tem a mais pálida ideia do que fosse a Madeira nessa altura, e é bom que os jovens se confrontem com aquilo que têm hoje e percebam o que é que foi conquistado. Para eles é tudo natural, nasceram com as coisas, portanto acham que toda a vida foi assim, e para eles foi, mas na verdade perceber o que está para trás pode ajudar as pessoas serem menos
estarem menos de mal com a vida, estarem mais agradecidas, perceber que vivem numa época que, apesar da crise, comparada com aquilo que ali está representado, é de abundância, é de plenitude, e portanto acho que esse serviço, aquele filme presta à Madeira, e que se inscreve num serviço mais global que todos nós estamos a tentar prestar à Madeira, que é o dicionário enciclopédico, que vai precisamente buscar toda a informação que nós conseguimos arranjar da Madeira desde os 600 anos da descoberta até agora. Muito obrigada, Luísa Paulinelli, muito obrigada, Carlos Barradas, muito obrigada, professora Cristina Trindade. Até uma próxima oportunidade, os maiores sucessos, e que de facto este debate e este filme sirva para contribuir para esse avivar de memórias e para contar as histórias da nossa história também. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigado. 88.8 FM. 88.8 FM. 88.8 FM. 88.8 FM. 88.8 FM. Você está a ouvir a Rádio da Capital.